E aí, galera? Pessoal do Instituto Educar, eu sou o professor Orlando Schibler, mais uma pílula de conhecimentos gerais, de atualidades. Eu sou professor de História, mas também me preocupo com atualidades, cada vez mais caem em provas de Enem temas atuais, a redação é sempre um tema de atualidades, fique de olho nisso. E o tema da intolerância, mais uma vez, volta às nossas pílulas. Numa anterior, eu já tinha comentado sobre a questão sexual, especialmente da homofobia, e uma outra questão de intolerância que eu acho fundamental é a questão racial. É a questão racial que infelizmente acontece no mundo inteiro, mas mais uma vez eu queria concentrar essa discussão no que vem acontecendo nos Estados Unidos e foi tema da prova de um importante vestibular lá do Rio de Janeiro, que foi da UERJ. Nos Estados Unidos, tem ocorrido alguns casos de violência contra negros. Ano passado, houve a morte do jovem Michael Brown e do camelô Eric Garner, em Nova York. E nos dois casos, foram policiais brancos que executaram esses dois negros. E agora, recentemente, em junho de 2015, aconteceu o episódio na Igreja Metodista Episcopal Africana Emanuel, uma histórica igreja americana, onde líderes históricos como Martin Luther King já utilizaram para fazer discursos, já estiveram lá para difundirem suas ideias. E nesse caso de junho desse ano, um maluco, um psicopata, invadiu a igreja e matou 9 pessoas por serem negras. Esse episódio, mais uma vez, abala os Estados Unidos e nos faz lembrar de uma ferida aberta até hoje. É bom lembrar que o racismo nos Estados Unidos, que é tão arraigado, é lógico que existe no Brasil, é óbvio, mas que nos Estados Unidos é tão declarado e que causa episódios tão marcantes quanto esses. Eu lembro que no século passado, no século XX, nos anos 40, 50, os Estados Unidos viviam, 60, os Estados Unidos viviam um verdadeiro apartheid. Uma sociedade segregada. Havia assento no ônibus para negro, assento no ônibus para branco. Era quase uma África do Sul da época do apartheid. E foram figuras como Martin Luther King, Malcolm X, que conseguiram mudar essa história, dando direito aos negros de voto, direitos civis que eles não tinham, até chegarmos a uma sociedade como a atual, que ainda existe episódios como esse da Carolina do Sul, de Charleston, na Carolina do Sul, mas que elegeram um presidente negro. A eleição do Obama não deixa de ser uma evolução numa história marcada por essa ferida aberta, por essa ferida que ainda não cicatrizou, apesar da vitória do presidente Obama, mas que não deixa de ser um avanço. O episódio recente, ele foi na Carolina do Sul, essa é a igreja que eu falei para vocês, aqui ao fundo, Martin Luther King, um dos pastores mais importantes na história dos Estados Unidos na luta contra o racismo. Esse é o maluco Dylann Storm Roof, que invadiu a igreja e matou as pessoas, né? Inclusive, no estado onde aconteceu isso, na Carolina do Sul, a bandeira ainda hasteada no Capitólio, no Congresso deles, era a bandeira confederada. Na época da Guerra de Secessão nos Estados Unidos, entre Sul e Norte, o Sul era escravocrata e a bandeira do Sul era confederada. Até hoje, estados dos Estados Unidos ainda têm essa bandeira. Mas agora ela foi proibida. Aqui o maluco com a bandeira do Estado confederado, ela foi retirada finalmente em julho de 2015. E é bom lembrar que o passado dos Estados Unidos e o presente, né, ou seja, até o momento, existem grupos como, por exemplo, a Ku Klux Klan, um grupo racista. Galera, a questão da intolerância é uma aposta minha para a prova de
história e de atualidades do Enem. E se você quiser saber mais e ter acesso a outras pílulas, vem para o Instituto Educar. Um abraço. E aí, quer mais pílulas como essa? Acesse o nosso site www.cursoseducar.com.br, faça o seu cadastro e pronto! Estude com quem entende.